Olá pessoal, eu sou a Ariel, responsável pela Conexão do Tantra, e hoje eu vou conversar um pouquinho sobre uma das nossas sessões. Eu tenho recebido um feedback do pessoal do podcast perguntando e pedindo para eu falar um pouco mais sobre as nossas sessões, sobre o nosso trabalho, e eu tenho falado muito da filosofia do Tantra, e o podcast tem muito essa finalidade de trazer o Tantra de uma maneira mais acessível a todos e mostrar para vocês que o Tantra pode ser muito mais do que a massagem, pode ser muito mais do que prazer, e na verdade é uma filosofia que você pode aplicar na sua vida para ter uma vida mais plena, mais feliz, uma vida que você fique mais tranquilo, mais tranquila com aspectos emocionais, com aspectos físicos, com a natureza, com o outro, se entendendo melhor e entendendo melhor o outro também. Mas hoje a nossa conversa vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou falar de uma das nossas sessões, explicando como ela acontece e para que vocês entendam também essas potencialidades que a gente pode resgatar através da massagem tântrica. Eu já falei um pouco sobre o nosso trabalho, mas eu vou repetir. Então quem já ouviu vai ouvir de novo, quem não ouviu vai ouvir pela primeira vez. A gente trabalha o método Tantra Healing, que é um método bastante ritualístico do Tantra. Trabalha respirações, meditações, mantras, em alguns momentos o xamanismo, a aromaterapia. Trabalha também aspectos sensoriais, algumas vezes no escuro, olhos vendados, enfim, vários estímulos sensoriais para que a sua experiência seja bem intensa. Nós entendemos que o ser humano, ele é múltiplo, então em alguns momentos ele vai precisar de uma sessão com menos elementos, outras vezes ele vai precisar com mais elementos, vai precisar de alguns elementos de potencialização, alguns momentos mais de introspecção. Isso vai depender muito do seu momento. Então, às vezes até eu acho engraçado. As pessoas falam assim, nossa, eu vi o seu site, vocês têm muitas sessões, né? Como se fosse uma coisa negativa. E eu percebo como uma potência, como um ponto muito forte do nosso trabalho, a gente ter várias sessões, porque cada sessão ela é construída com muito trabalho, muita pesquisa, testes, para que a gente consiga aprimorar e trazer aquela sessão o melhor para vocês. Algumas sessões saem, outras entram. A gente tem um método parecido com a parte de coleção outono-inverno, primavera-verão, por exemplo, da indústria de roupas, de sapatos, a indústria de moda como um todo. A gente traz algumas sessões, as pessoas experienciam, depois a gente tira, coloca outras, volta a trazer aquelas, fazendo assim com que você também se permita a perceber novos campos sensoriais, novas formas de receber a massagem tântrica. Então hoje eu vou falar especificamente de uma massagem que tem muita procura, porque ainda existe uma procura, principalmente na primeira vez, por uma massagem mais voltada à parte orgástica, mais voltada à parte do prazer sexual. E não tem nada de errado com isso. A gente costuma aqui falar no podcast e também nos nossos atendimentos que tudo no nosso corpo é lindo e que a gente aceita. E a parte sexual não é diferente. A gente aceita, acolhe e ama. E o Tantra te mostra muitas ferramentas para que você consiga expandir de uma maneira bastante forte, bastante plena, e você consiga ter prazer, ter orgasmos, ter sensações e utilizar de toda essa sua potência da criação, que é essa nossa energia sexual, para algo até maior para a sua vida fluir em todos os sentidos. Esse é o principal objetivo do nosso trabalho, trazer essa fluidez, essa movimentação energética para a sua vida. A sessão que eu vou falar para vocês hoje é a sessão Puro Êxtase. Essa sessão foi criada logo no início dos nossos trabalhos, lá em 2018, e ela ainda é a sessão número 1 quando é a primeira vez.
depois que a pessoa já fez a primeira vez com a puro êxtase, ela se permite fazer outras. Mas geralmente a primeira vez a pessoa busca a puro êxtase. A puro êxtase é uma sessão bem voltada a descobrir essas novas sensações orgásticas. Então, mais ou menos metade da sessão ela vai ser dedicada para essa expansão orgástica, para essa expansão e essa percepção também do prazer sexual. Então, metade da sessão serão feitos exercícios respiratórios, contração de períneo, por exemplo, nos homens, exercícios de pompoarismo masculino e feminino, alguns toques próximos da região genital, outros toques na região genital, exercícios para você controlar, no caso dos homens, a ereção, para controlar a ejaculação. No caso das mulheres, exercícios para trabalhar orgasmos múltiplos, orgasmos também ejaculatórios, trazendo uma potencialidade muito forte nesse primeiro chakra. A gente começa a trabalhar também um pouco do segundo chakra na mulher, que esse segundo chakra também é bastante sexual. Então, há uma condução desse trabalho muito forte para a parte orgástica. É uma sessão em que há muito prazer, e esse prazer é uma ponta do iceberg. É você desbloquear muitas emoções, é você se permitir, é você começar a perceber a sua parte sexual como algo realmente importante e vivo. Então a gente recebe muitas mulheres que fazem essa sessão e que estavam muito mortas, digamos assim, na parte sexual. E ali é um impulso para que elas tenham mais vida, para que elas ativem essa força sexual para a vida delas. A partir da sessão que ela consiga ter uma transformação. Eu costumo dizer que as nossas sessões, elas buscam trazer transformações reais na sua vida. Não é papinho nem nada. É realmente a minha crença. Então, todas as sessões a gente tem essa preocupação. Quando eu vou fazer a formação da equipe, quando eu vou fazer novos treinamentos, eu sempre deixo isso bem claro. Eu não quero que vocês façam apenas uma massagem gostosinha, isso em qualquer lugar tem. Eu quero que vocês promovam transformações. E essas transformações, elas só serão possíveis se a gente tiver nessa sessão técnica, amor, acolhimento, atenção plena, meditação, enfim, que a terapeuta ou o terapeuta estejam muito aptos a manipular essa energia e que a pessoa consiga perceber essa transformação. Por isso que boa parte dos nossos clientes sempre voltam, porque a gente promove transformações na vida, não é apenas uma massagem que fez uma vez e pronto. Então essa sessão puro êxtase, ela é uma sessão muito gostosa, muito prazerosa. Ela faz com que você perceba toda essa potencialidade orgástica, que você acolha esse seu prazer de maneira plena, sem culpa, sem vergonha, sem medo. Que você perceba esse orgasmo surgindo dentro de você, expandindo para fora. A gente constrói tudo isso nessa sessão, sendo algo bem introspectivo, algo que trata você de dentro para fora. E no caso dos homens, a gente procura também trabalhar esses orgasmos secos, que são os orgasmos do Tantra, ou os orgasmos vibracionais também que a gente fala, que são os orgasmos que ele não tem ejaculação, porém ele tem toda a sensação orgástica e até maior do que muitas vezes quando tem ejaculação. Porque a gente percebe, a gente tem consciência que orgasmo e ejaculação nem sempre eles estão juntos. A gente já atendeu vários homens que têm orgasmos e que não têm ejaculação, ou que têm ejaculação e que não têm orgasmo. Então, tudo isso vai de pessoa para pessoa. E o Tantra tem esse respeito com você, tem essa forma de olhar você de dentro para fora.
e entender o seu corpo como algo sagrado, uma ferramenta para a sua expansão. E através desse prazer, desse orgasmo forte, outros aspectos também da sua saúde melhoram. Se a gente for olhar a parte fisiológica, toda vez que há uma descarga tão grande dentro de um processo orgástico, tudo fica mais tranquilo dentro do nosso corpo. Os níveis de cortisol diminuem, os níveis também de serotonina, dopamina, dos hormônios ou dos neurotransmissores do bem ficam fortalecidos. E tudo isso faz com que a gente fique mais feliz. Então, a gente acaba trazendo para a nossa vida mais alegria através do orgasmo e também mais felicidade. E essa sessão especificamente, a Puro Êxtase, ela busca resgatar toda essa parte orgástica, ativar essa energia sexual. Ela é muito indicada também para quem está com baixa libido. Às vezes a gente percebe que em alguns momentos da vida a gente acaba diminuindo essa vontade de fazer sexo. E essa sessão ela vai ter aspectos também meditativos, respiratórios e toda essa ativação sexual para que você consiga, para a sua vida, trazer mais essa libido, aumentar a sua libido, aumentar a sua vontade de fazer sexo, a sua vontade de se relacionar, ou ainda de você ter prazer, porque você não precisa ter um companheiro, uma companheira para você ter prazer. O Tantra tira essa limitação e te demonstra que você é um ser pleno e que você tendo prazer é muito importante para a sua saúde como um todo. Então, é importante vocês terem essa visão também do Tantra, que vê o prazer e o orgasmo como um processo curativo, como um processo, um presente, na verdade, do nosso corpo para nós nos acalmarmos, para nós nos melhorarmos, o nosso remedinho, o nosso antidepressivo. E às vezes a gente coloca o sexo ou o prazer sexual de uma maneira errada na nossa vida. E essa sessão ela resgata toda essa potencialidade orgástica, tanto de homens quanto de mulheres. É uma sessão de 1h30 ou de 2 horas. Ela ainda pode ser feita no escuro, pode ser feita a olhos vendados para potencializar a parte sensorial, tirar esse efeito visual e de repente que você perca um pouquinho o foco, que quando você faz ela no escuro ou com olhos vendados, a gente tem percebido que potencializa muito a questão sensorial, a questão do prazer, o orgasmo se torna muito mais potente. A gente ensina também a você ter essa conexão maior com o seu corpo, para que você atinja esses níveis orgásticos através também da sua respiração. O nosso trabalho sempre é em conjunto, som, movimento, respiração. Então você é conduzido ou conduzida a respirar diferente. Você vai perceber que a sua respiração ela vai mudando conforme a parte orgástica vai chegando mais próximo. E se você vai trabalhando essa respiração com consciência, o orgasmo começa a ter também mais consciência. Então você consegue ter um controle maior do seu corpo, do seu orgasmo, ter mais orgasmos, consegue também ter um prazer mais forte, consegue controlar bem a ereção, a ejaculação, consegue ter vários orgasmos dentro da sessão e também levando isso para fora dela. Então você consegue ter uma potencialidade sexual para que você leve uma vida mais saborosa, mais prazerosa, mais feliz. Que é disso que a gente fala, que é disso que o Tantra fala. Acho engraçado que às vezes as pessoas têm um medo de falar de orgasmo, de prazer e tudo mais. E, gente, é a coisa mais natural. Se você olha para a natureza, os animais buscam esse prazer, né, no momento do acasalamento, sem nenhum problema, sem nenhum medo, sem nenhuma culpa. Eles simplesmente vão lá e fazem. E a gente, às vezes, tem algumas questões ainda tão mal resolvidas sobre o tema que
assim, me deixam pensativa, porque eu vejo que às vezes essa repressão sexual tem tudo a ver com uma repressão social. Reprime-se as pessoas através do sexo para que elas sejam mais contidas como sociedade, como potencialidade humana. Bom, isso é uma constatação minha, é um pensamento meu. Então essa sessão é bem bacana para você que quer conhecer essa sua potencialidade orgástica, que você quer se permitir. Nós somos um centro sério, a gente trabalha o Tantra com bastante amor, com bastante acolhimento. Você tem também bastante técnica aqui. Você não vai ser surpreendido com surpresas ruins, né? Digamos assim, você vai ser surpreendido só com coisas boas. Você vai saber que você está em boas mãos. Nós temos terapeutas especializados nessa arte do Tantra. E se permita, se você quiser conhecer essa sessão ou várias delas, no nosso site tem um detalhamento de cada uma. Você pode dizer, mas essa sessão específica não é para mim, prefiro uma outra sessão mais meditativa. Opa, temos aí. Eu gostaria de uma sessão mais de afeto, também temos. Queria uma sessão mais movimentada, de meditação ativa, dança, som, movimento, também temos. Como eu disse, a gente desenvolveu várias sessões exatamente porque a gente entende que as pessoas são diferentes e precisam ser tratadas assim. Gratidão por ter me ouvido até aqui. Se você tiver dúvida sobre essa sessão ou sobre outras, entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 11 94803 5819. Entre no nosso site conexãodotantra.com.br. Sempre vai ser um prazer te atender. Gratidão e até uma próxima. Tchau, tchau.